O podcast já vai começar, mas enquanto ele não começa, deixa eu falar para você rapidinho da linha de suplementos Super Study, que ajuda a gente aqui no nosso podcast. Você tem o Focus, que vai aumentar a sua disposição para uma tarde de estudos, o Brain Power, que melhora a sua imunidade, que melhora a sua memória. Você tem a vitamina D Max, que melhora também a sua imunidade e todas as questões emocionais. E não podemos deixar de falar da creatina, hein? Suplemento mais consumido no mundo. Vem com a gente aí e vamos para um podcast bem da hora. Fala galera que acompanha o Super Study Podcast. Hoje a gente está aqui para mais um episódio bem da hora e com muita coisa importante que tem a ver com a sua vida, provavelmente. A gente vai trocar uma ideia aqui com o Henrique Ullmann, que hoje é estudante de medicina, mas passou pela nutrição, vai contar isso pra gente também. Quero ver o que tem aqui pra nós aqui, porque hoje vai ser quente. E aí, que beleza? E aí, João, muito obrigado pelo convite, né? A gente teve uma conversa muito legal aquele dia pelo Instagram mesmo, e eu acho que, assim, aquela conversa que a gente teve vai ser muito legal a gente levar pro pessoal. É isso aí, porque a gente, no direct eu troco muita ideia, né, galera? Você sabe disso, né? Então, quem chega ali para bater um papo, geralmente a gente pode se enveredar. E aí entramos num papo bem brisado que tem a ver com a rotina do estudante e a galera que tá fazendo umas coisas desvirtuadas, e a gente vai trazer bastante coisa aqui para você, ó. Mas eu já peço para você que não é inscrito no canal se inscrever para não perder nenhum vídeo novo. E deixar aquele like, né? Para você é só um dedinho ali, ó, rapidão, e ajuda o YouTube a reconhecer o nosso conteúdo como relevante pra galera. Oi, vamos lá, cara. Ó, primeiramente nós vamos chegar na medicina, na faculdade, né? Porque você tá praticamente para formar, então tem muito conteúdo da hora para trazer. Mas você fez nutrição antes. É legal falar sobre isso, porque o que eu acho interessante? Os alunos, às vezes, as pessoas, elas acham que o ano do vestibular é a escolha necessariamente da vida, né? Uhum. E a vida, você vai, você volta, você reflete, você pode mudar rotas. Acho que se você estiver aberto e tá fazendo o melhor, cara, você vai se encontrar, né? Mas às vezes a galera acha que não pode dar um passo atrás, não pode ter mudanças. Uhum. E como que foi isso aí pra você? Primeiro assim, por que você quis fazer nutrição e por que você desquis fazer nutrição? Cara, quando eu cheguei no terceiro ano, que eu tinha que decidir alguma coisa, né? Eu fiz até um teste vocacional na época, um ano antes de ir pro terceiro ano. E aí lá deu, né? A área da saúde. E eu tinha que escolher uma das áreas, né? Fisioterapia, enfermagem, nutrição, aí das várias que tem aí, né? E na época eu treinava muito, gostava, exercício físico, fazia luta, fazia academia. Já comia bem, já assim? comia bem, me alimentava bem, né? Era meu isso. E eu tinha um amigo que já era nutricionista formado, né? Já era mais velho, que era o meu nutricionista. E eu me espelhei muito nele, né? Porque o cara fazia um trabalho muito legal. O cara era, assim, uma enciclopédia, sabia muito. E eu me inspirei nele. Falei, nossa, isso aqui é muito legal. O cara sabe muito e me ajuda muito. Ajuda muita gente também, né? Porque ele atendia minha mãe também, que era uma pegada totalmente diferente da minha clínica, que era pro esporte. E aí eu acabei tomando a decisão, falei, não, vou fazer nutrição, é o que eu quero fazer, né? E cheguei lá, prestei naquele ano do terceiro nutrição, prestei FUVEST, prestei ENEM, prestei Unesp, prestei tudo. E acabei passando, né, na Federal pelo ENEM. Qual federal foi? Foi a Federal de Ouro Preto. Aí eu falei, né? A gente sempre escolhe a que é mais longe dos nossos pais, né? Aliás, eu escolhi lá justamente por conta disso. Queria morar sozinho, ter experiência. Não, você quer a independência, né? Você fala, Certo. não aguento mais morar com os meus pais, não aguento mais eles enchendo meu saco, eu quero realmente ir para outro lugar. E aí eu escolhi os mais longes mesmo, né? Eu escolhi Uberaba, na época acho que eu escolhi o FTM e Ouro Preto. Por causa da história da faculdade também, o primeiro curso de farmácia do Brasil, mais antigo, tinha uma base forte lá da saúde. E o meu nutricionista era formado lá. Ah, da hora. Aí eu escolhi lá, a hora que eu passei eu falei, nossa, vou, né? E fui. E, cara, o primeiro semestre pra mim, assim, foi um céu. Porque as disciplinas que você tem lá citologia, tem bioquímica, tem anatomia, Aí tem aquelas matérias enche linguiça que toda faculdade tem, que você vai ter também, é normal, que você não aguenta aí, você estoura a falta, isso também é comum.
Mas o que tinha mesmo de palpável da nutrição, nem da nutrição, mas da parte da saúde, né, que são essas matérias que eu falei, eu gostei muito. E o segundo semestre, que foi, né, no caso eu entrei 19.1, e o segundo semestre 19.2 também foi muito legal. Foi Bioquímica 2, Fisiologia 2, que mais? Cito isto de novo, Biocel, microbiologia, né? Microbiologia é difícil. Muitas das matérias que você acha legal quando você está prestando o vestibular, Uhum. e aí você vê elas num outro nível, né? Numa outra prateleira, e aí acaba Não, sendo legal. sobe um pouco. E, aliás, uma das coisas que me frustrou foi justamente isso. Por eu estar gostando muito, eu estudava muito. E às vezes eu chegava num aprofundamento, que às vezes eu ia chegar nessa pergunta, às vezes para o próprio professor, e a resposta que eu mais recebia lá na época é: não, por que você está estudando isso? Isso a gente só ensina para medicina. Aí, cara, eu fiquei louco, né? Falei: não, não é possível, velho. Os caras estão negando conhecimento, porque isso é comum na faculdade, né? Professor na federal, geralmente, ele tá ali concursado, tá fazendo uma pesquisa, ele não vai ser o cara que tá ali recebendo para te ensinar. Entendeu? Ele muitas vezes ele indica o caminho, né? Ah, pesquisa em tal É, lugar, faz isso aqui, mas você que faz, né? não, vai ler no Guyton, né, que é o É, de fisiologia médica, vai ler no Leninger, que é de bioquímica. Então eu realmente ia, mas às vezes eu queria tirar uma dúvida ou perguntar alguma coisa, o cara não queria me explicar. Ele só falava assim: não, isso aí aprofunda demais, isso aí você não precisa, isso aí é pra medicina, né? Eu escutei muito isso aí me deixou maluco, né? Quando eu acabei 19.2, que eu voltei para Ribeirão, né? Fiquei lá com um pouco com os meus pais, voltei pro terceiro semestre, que foi quando começou a parte realmente mais prática da nutrição, que é técnica dietética, que é uma disciplina que você vai para cozinhar, o laboratório é uma cozinha, e você tem as aulas teóricas, né? Então, cara, um dia lá pro fim de semestre que eu já tava cansadão, sentei lá, né, 8 horas da manhã, já tinha pensado até em faltar, mas não podia mais faltar. A mulher falou assim: ah, hoje a gente vai falar de arroz, primeiro slide, arroz selvagem, né? Eu olhei para aquilo e falei: não, cara, não é para mim isso aqui não. E depois você fazer o relatório, por que que você cozinhou o peixe, não fritou o peixe, eu ficava: nossa, não, não é pra mim. É aí, cara, pra minha sorte, né, ou pro meu azar, né, veio a pandemia e eu voltei pra Ribeirão. E a faculdade continuou no modelo EAD, sim, daquele jeitão, né, meio, manda uma atividade aí você faz, você passar com 10, né, é mais ou menos aquele estilo, né. Greve, peguei greve também, que deu uma atrasadinha. Terminei o semestre no começo de 2022. Né? Primeiro semestre de 2022. Aí, cara, nem me matriculei no 2022. Porque eu cheguei e falei: cara, não é pra mim isso aí realmente. Quero fazer medicina. Só que isso já era meado de maio, começo de junho, né? Então, pô, você tava praticamente quase no meio do no curso já, meio. né? Não, exatamente. O curso é 4 anos, tava no segundo ano já. E aí eu olhei e falei: não, cara, isso aí não é pra mim, quero medicina. E isso em meados de maio de 2020. E aí eu tinha esse tempo, né, até novembro para me preparar para fazer vestibular. Eu falei: cara, como é que eu vou fazer isso, velho? Porque o negócio é tenso mesmo, né? Você pegar, você tem que aprender. Eu que já tava há um ano sem botar a mão numa matemática, numa física, numa química de vestibular. Fui lá, cara, comprei uns livros de pré-vestibular, sentei de final de maio até novembro, que é a data dos grandes vestibulares, e me matei de estudar, mas me matei de estudar. E tive resultados bons, né? Se eu não tivesse passado na faculdade que eu tô hoje, eu teria feito um ano de cursinho. Porque, Você percebeu que você tava num caminho muito bom. cara, pra você ter uma ideia, naquele ano, foi 2020, quando eu saí do terceiro ano, eu fiz uns 45 pontos na FUVEST, né, do terceiro. Quando eu saí dessa preparação que eu fiz, eu tinha Por feito, conta. por conta, eu tinha feito 75. Então, assim, só que a Caramba. nota de corte é absurda, né, pra medicina, pra FUVEST. Aí eu pensei: cara, se eu continuar mais um ano, eu chego lá, né? Eu chego lá. Porque, cara, a faculdade me ensinou a estudar, certo? Então eu já tinha minha metodologia. Eu já aprendi a estudar com a faculdade. Que é, cara, você tem que se virar. Você tem que estudar por conta. Você não vai chegar lá e o cara vai te passar uma mágica para você aprender a matéria. Você tem que ler a teoria, você tem que fazer exercício, você tem que usar método ativo. Porque você não vai ter tempo de revisar tudo que você estudou. Se você não prepara um método ativo que te faça revisar rapidamente as coisas, isso eu uso até hoje na faculdade de medicina. Porque eu não consigo revisar tudo que eu estudei.
Você acha que eu vou lembrar o que eu estudei no semestre passado? É um mundo de coisa, um mundo de teoria. Não, você tem que ter um método ativo que te faça revisar aquilo. Eu É isso usei aí, isso. ó, fazendo um parênteses, é um erro, nossa, que muita gente comete. Às vezes eu vejo uma galera que compra aquelas canetas grifa-texto. Aham. Eu vou grifar só o que é importante aqui. Aí você vê, o tanto que tá grifado é maior do que o tanto que não tá, entendeu? E, meu, você fica grifando ali passivamente. Meu, não é que é a mesma coisa que nada, mas é muito diferente, sei lá, montar o seu resumo, montar umas fichas, até explicar para alguém. Você Exatamente. pegar um assunto, ó, vou estudar isso aqui, depois vou fazer um resumo, preparar uma aula e explicar. Cara, você nunca mais esquece aquilo lá. Não esquece. Então aprender a fazer isso, né, exige uma energia maior por um tempo, Uhum, exige um investimento de tempo diferente, com né, certeza. porque só que aí é que tá o detalhe, é um tempo que você vai ter um rendimento elevado e a galera acha, Uhum. não, eu vou perder muito tempo. E aí não adianta, você tá ali num método que você memoriza 10%, outro você memoriza 80%. Cara, é assim, o que eu aprendi a estudar, né? O jeito que eu aprendi a estudar, que pode ser que não funcione pra você, mas pra mim funciona. Cada pessoa é individual. Isso você aprende na faculdade de medicina, em qualquer outra faculdade da área da saúde. Até Cada os gêmeos, organismo é um. até os gêmeos idênticos, né, cara? Ah, eu vi aquele vídeo que você botou, dois gêmeos estudaram para o vestibular, né? Então, cara, cada pessoa é uma pessoa. Mas esse negócio de pegar, ficar grifando lá meia hora, cara, você se perde. Você se perde, você tá lendo lá, grifando, grifando, grifando. Cara, eu não lembro que eu li no primeiro parágrafo. É muito isso, né? Porque quem nunca, né? Começou É, lá, grifa, 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 grifa. Nossa, o que que falava aqui em cima mesmo? Não lembro. Então, assim, tem técnicas hoje que você usa para fazer uma leitura ativa. Então, sabe, você está lendo uma coisa, isso eu estudo assim. Você está lendo uma coisa, pode ler, não tem problema, pode grifar, não tem problema. Mas presta atenção no que você está lendo e tenta escrever por cima do que você está lendo. Tenta resumir aquilo que você leu. Ou tenta falar aquilo que você leu resumidamente. Isso é uma leitura ativa, né? Te economiza muito tempo. Para mim, me economiza muito tempo. Montar resumo é legal, né? Mas a maioria das pessoas que elas fazem também, né? Quase a mesma coisa do tô grifando, não tô sabendo. É pegar, ler, copia. Mas copia é idêntico ao negócio. Não, cara, você vai fazer um resumo, lê e escreve o que você entendeu. Isso é um método ativo. Você está tendo que pensar, você está tendo que construir o conhecimento. que é naquela linha do dar um texto para uma criança, ler, me explica agora o que você entendeu. Beleza. Você tem que saber explicar para você mesmo aquilo, né? Exatamente. E aí você põe, aí vira uma coisa de você para fora. Uhum. Aí é o método ativo. Cara, se você não constrói o conhecimento, você dificilmente vai lembrar dele. Porque isso é básico da memória, né? O processo de memória funciona assim, né? Que é a atenção. Você tem que ter atenção a uma determinada coisa. Pode ser um texto que você está lendo, uma aula que você está assistindo. A memorização, que vai ser o que vai é, ativar a memorização, né? Me fugiu o adjetivo certo, mas o que vai fazer você memorizar a coisa é o jeito com que você vê aquela coisa. Você tá entendendo? Porque assim, na memória, para você formar uma sinapse de memória, né? Isso eu tô falando, acabei de sair da neuro, né? Conceitos. Para você formar uma sinapse forte de memória e seus divertidamente não pegarem aquelas bolinhas de memória e jogar no ralo, tem duas coisas que fazem isso acontecer. Uma é repetição, né? Você vai ter que repetir aquilo que você está estudando, porque se você não repetir, você não vai lembrar. Curva de esquecimento, né? Ou é uma memória que vem com muita emoção. Sim. Memórias que vêm com muita emoção, geralmente você lembra para sempre. É aquela frase, né? Quem bate nunca lembra, mas quem apanha nunca esquece. Isso é verdade. Por quê? Porque veio com emoção, entendeu? São coisas que você não vai esquecer. Mas pro estudo, a emoção é difícil, né? Você conseguir botar emoção em estudar uma mitocôndria. Mas a repetição é que vai te ajudar. É por isso que eu acho que o método de repetição espaçada é o que mais vai te fazer memorizar as coisas. Talvez não aprender, mas memorizar. Quando você aprendeu, cara, desenvolva um jeito de você revisar aquilo espaçadamente. Hoje tem muito aplicativo que faz isso. Tem Anki, tem Procards, tem até plataformas que vendem os flashcards prontos, sabe? O chat GPT, a gente aprende a usar o chat GPT. Paga um Sim. chat GPT e aprende a usar isso. Porque assim, hoje eu estudo por chat GPT, né? Pego o livro, dou uma lida, mas
Cara, ChatGPT. Não, vou fazer até um parêntese aqui, ó, cara. O aplicativo do Super Studio, que até esse momento aqui, que incrivelmente do canal que a gente tá, não sei que data você tá vendo esse vídeo, a gente não divulgou o aplicativo no canal, mas ele existe. E uma das funcionalidades do aplicativo, gratuitas, é você montar o seu resumo, né? Então você pode montar resumo de obras literárias, Uhum, você pode montar resumo de dúvidas que você tem e salvar aquilo, né? Então o aplicativo, através exatamente. da nossa inteligência artificial, ele resume para você Uhum, aquele conceito que você tem uma dúvida, que você travou e você fica ali na sua biblioteca para você exatamente. depois fazer revisões espaçadas. Baixa lá o aplicativo Super Studio, galera. Tem disponível para Android, para Apple, iOS, né? Para o que você quiser tá lá. Muito legal. E aí você faz o espaçado. Eu falo muito com os alunos isso. Ó, Uhum. se você tiver uma boa organização, você consegue fazer uma pequena revisão semanal. Ao final de 4 semanas, uma pequena revisão mensal. Aí, de repente, você tem um feriado ali, um feriadão, né? Aqueles de 5 dias. Cara, você vai descansar. Mas às vezes você pega uma manhã lá, deixa eu fazer um compilado aí do que foi mais importante nesses 3 meses. Aí nas férias de julho, cara, deixa eu fazer uma revisão semestral. Porque Exatamente. aí você vai martelando aquilo lá. Não sei se usa-se esse termo ainda que você que acabou de sair da neuro, a facilitação de Sim, sinapse, né? sim. Aquela coisa do acúmulo de cálcio. Meu, Uhum. isso é genial. Isso é genial. Que é assim que a gente aprende, a gente faz tudo, né? Você muda de marcha. Os caras que tá tirando carta tem que pensar no começo, o que eu faço agora? Cara, depois você vai do ponto A pro ponto B, você nem sabe o É que aconteceu no básico. caminho, cara. Uhum. Porque você facilitou. Mas tem que repetir. Se você não repetir, não tem facilitação que resolva, E cara. não tem facilitação Até que porque o que resolva. constrói isso é a própria repetição, né? Quanto mais fácil facilitação é quanto menor o estímulo, ele vai ativar essa memória ou vai ativar essa função motora ou função de fala, etc, né? E aí, Mais facilmente. caindo no papo de vestibular, por isso que é muito importante fazer muito exercício. Pra na Cara, hora que você tem chegar que na prova, fazer. aquilo lá já dá um gatilho, você resolve em pouco tempo, né? Cara, e se você for ver, o arcabouço das questões são os mesmos, É. né? São os mesmos arcabouços. Os dados eles ficam meio. Eles É. variam um pouco ali, mas Uhum. a estrutura muitas vezes é parecida demais, né? É, assim, às vezes eles estão cobrando a mesma coisa com uma historinha diferente. E aí você, quando você repete muito, a hora que você lê, você já manja, é igual um diagnóstico. Tem diagnósticos hoje que na clínica, de você ver o paciente falar 5, 10, 20 minutinhos, você já consegue pensar, direcionar para um diagnóstico, sabe? Ai, tô com muita dor no peito, né? Ah, infarto. Né? O que que pode ser? Tô com muita dor no peito, sou obeso, hipertenso, dislipidêmico. Pô, o que que você vai pensar, né, com os dados que você coletou? E rápido às Infarto. vezes, E né? rápido, exatamente. Por quê? Porque você repetiu. Porque você repetiu. Essa metodologia da faculdade é assim. Vira uma questão estatística, na verdade, para o seu cérebro, né? Uhum. Ele vai trabalhar com essa análise, né? Ó, É, cada X vezes que acontece o evento, tantas vezes o resultado é esse. Ele vai direcionar você para aquilo lá. exatamente. Por exemplo, dar um exemplo mais até recente, na neuro. Maior dor de cabeça que eu senti na minha vida e cessou rapidamente. Hemorragia. Você já vai pensar direto assim. E a questão que cai na prova é exatamente assim. Né? Com esse textinho. Então, se você pega o arcabouço das coisas, você já manja muito rápido o que que é, né? Porque assim, eu quero nananã, vou contar uma história, sei lá, uma questão de estequiometria de química, né? Esses dias eu abri o canal, acho que de algum professor do COC, né? Tava tendo um momento nostalgia. Eu acho que quem fazia um canalzinho para ajudar a gente a fazer questão, eu acho que era o Renner de Química. Fazia, tinha mesmo o canal Ele do tinha esse Renner. canal, eu lembro dele. Ele falava assim, gente, vocês estão gostando do meu E canal? hoje a gente chama de SEB agora, né? Aham. No, Na minha época já era SEB, né? Mas é já tão tá. enraizado o negócio do. É a facilitação de sinapse que a gente está Exa... conversando, né? Repetiu Exatamente. tantas vezes, cara, agora vai um processo. Mas é massa, né, cara, como vai mudando. Aí, as minhas filhas, elas estudam lá, né? E elas não têm a menor noção da marca antiga. Para elas é totalmente enraizado novo. É Então, novo. assim, é um processo de transição. Cara, e é um negócio assim, realmente, eu peguei aquela questão, eu abri o canal dele pra dar um momento nostálgico. Eu gostava muito dele, a aula dele era muito boa. E aí tinha lá, né? Eu cheguei até o dia dos vídeos quando eu tava estudando, né? Que era tipo assim, módulo 1, não sei o quê,
faço o balanceamento, né? E aí eu, no meu momento meio psicopata, falei, vou resolver essa questão aqui, ver se eu ainda sei fazer. E eu sabia. Ô, legal. E ó, vamos lá. A gente tinha uma ideia aqui de conversar um tanto de faculdade até, medicina, que tem muita Uhum. coisa para perguntar sobre faculdade de medicina. Mas eu acho que a gente pode cair num papo agora e talvez a gente fique nele até o final do episódio, galera. E aí sinto muito aí você, porque eu acho que você vai te ajudar muito. Já que você acabou de sair da neuro, né? Uhum. E, meu, a neuro é muito da hora. Tem Nossa, umas Neuro é coisas que você muito aprende, quando louco. você entende, é difícil pra caramba entender um impulso nervoso ao pé da letra ali, né? Mas na hora que você Uhum. começa a entender, eu acho que é uma das coisas apaixonantes. Você aprende com emoção. Eu, Eu pelo aprendi menos, com né? emoção também. Eu aprendi com emoção. E É. aí você, uau! E, e hoje nessa parte da química do cérebro, sabe? Uhum. Eu, por exemplo, trabalho com a linha de suplementos do Superstudy, que Uhum. é relacionada à alta performance mental, mas o meu método de trabalho, a maneira de eu enxergar a vida é sempre promoção de saúde, né? Então, eu quero que as pessoas tenham resultado, mas eu quero entregar para ela uma coisa que vai torná-la melhor, a vida dela vai ser melhor, Não pior, né? que ela vai ficar menos doente, né? Então, eu fico orgulhoso disso, né? E Uhum. sempre fui assim, desde as aulas, tal, eu quero entregar saúde para as pessoas e isso vai deixá-las mais no caminho certo para conseguir os Sim. objetivos. Mas hoje, na pressão do vestibular, existe muito os atalhos, Aham. né? E talvez tenha atalho que realmente, ó, o cara ele pegou a manha de um negócio que é certo, Uhum. mas às vezes ele tá indo por uma coisa muito perigosa. Por que que eu tô tocando nesse assunto? Porque ou é muita galera que usa medicação Psicotrópica. psicotrópica, cara, muita, Uhum. né? E aí acho que você deve ter, se conhece mais exemplos assim, mas por exemplo, Ritalina é baita comum a galera Muito usar. comum. Muita gente usa melatonina, mas Muito muita, comum também. muita gente. É. E aí vão conversar de um deles, assim, por exemplo, Ritalina. Na faculdade agora, é legal que como você fez agora, Aham. deve ter muita F5, né? Muita atualização. Sim. Então é diferente de alguém que estudou isso na faculdade há 10 anos. O que tem em relação a isso? Oh, Cara, ó. é legal usar? Que cuidado? Ó, de verdade, assim, né, a gente tá tocando no âmbito de duas áreas da medicina, né? Tanto a psiquiatria quanto a neurologia. Quando você fala dos psicotrópicos. Porque os psicotrópicos, antigamente, eles serviam para tratar determinadas moléstias neurológicas. Mais recentemente, né, com a reforma psiquiátrica, a perda do estigma pelo psiquiatra, as pessoas estão indo mais ao psiquiatra. Esses medicamentos psicotrópicos começaram a ser usados para outras coisas. Uma delas é o TDAH, outra delas é o TOD, que é o transtorno positivo desafiante, né, que geralmente ele está associado com TDAH, eles falam que é um sintoma. É, e esses medicamentos, né, que a gente tá vendo ali, né, hoje amplamente difundidos e o pessoal tomando igual água, eles são análogos à cocaína, psicotrópicos, né, análogos à cocaína, né, No, no dopaminérgicos. sentido dopaminérgico ali, de Exatamente. vício, dependência. É uma mina extremamente viciante que é pura, né? Pura porque foi feito por um processo legal, não no fundo de quintal, né? Diferente da cocaína, que é mais ou menos desse jeito. Mas, como ela age no seu sistema nervoso central e até no seu corpo, é a mesma ação da cocaína, né? Só que pura. E aí, né, quando a gente entra nesse âmbito, né, do psiquiatra, ele já está mais difundido. Hoje em dia a gente tem uma epidemia de TDAH. Todo mundo que for no psiquiatra, né, falar que está desatento, não está prestando atenção, etc., a chance de sair de lá com uma receita ou de Ritalina, ou de Concerta, ou de Venvanse é muito grande, né? Que hoje é assim, ó, TDAH toma, vai lá. E assim, de verdade, né? Quando o diagnóstico é feito corretamente, esse medicamento tem muita utilidade. Minha irmã toma. Minha irmã usa Ritalina, minha irmã tem um TDAH forte, né? E realmente para ela foi muito bom. Agora, para quem não tem, aí você vai colher consequências de estar usando isso. Porque, querendo ou não, esse é um medicamento que ele vai mexer no eixo dopaminérgico do seu corpo. A principal consequência é vai ficar dependente disso. Não só, né, para estudar,
mas às vezes dependente disso para outras coisas, né? Isso já é, para mim, já é o pior efeito colateral que você pode ter, se você é dependente de uma coisa, né? Isso é muito ruim. Mas, né, quando você entra nesse espectro do TDAH, né, que é o pessoal já está mais difundido nisso, geralmente, eu tenho TDAH, já estou tomando meu Venvance aqui. O que acontece? Tem distúrbios de ordem psiquiátrica que mimetizam a falta de atenção. Sabe qual que é o principal? Ansiedade. E é um mar de gente com ansiedade por N causas. Exatamente. Então assim, nessa visão que você traz, a chance de uma pessoa ela não ter um TDAH, ela tá com uma ansiedade por causas particulares, às vezes pelo ano de cursinho, que Justamente. causa uma pressão, e ela entrar numa medicação psicotrópica que ela não vai sair, era desnecessária, é grande. E você acha que acontece muito isso? Nossa, é a rodo, assim, é uma coisa que tá absurda, assim. Realmente, hoje, o TDAH, ele tá mais presente porque antes ele era subclínico. Com subclínico quer dizer que ele era subdiagnosticado, né? Hoje, realmente, a quantidade de pessoas com TDAH aumentou por causa disso. Esse estigma que tinha. Só por causa disso? Ou será que tem fatores ambientais também que contribuíram, né? Também. Porque eu assim, na minha. Eu tenho um olhar muito naturalista para as Uhum, coisas, né? Então, quando algo muda muito rápido na população, eu vou fazer o parêntese para falar da miopia, né? uhum, Cara, quando eu era pequeno, na escola, eu usava óculos, eu e o Ricardo, amigo meu, cara, eram 2 em 100. uhum. E hoje mais da metade da galera Usa tem. óculos. Então, assim, o gene não brotou, ele já estava lá. é, a galera ficou mais míope mesmo. Então, Uhum. eu vejo, naquele caso, não era por falta de diagnóstico. Alguma coisa ambiental influenciou, né? E aí no TDAH deve ter um pouco de influência ambiental Com também, né? certeza. E aí a gente fala de tecnologia. Porque é tudo informação, é muito rápido e é diferente o nível de atenção que a gente tem, né? Cara, a geração de hoje é uma geração muito ansiosa, né? Não tem como. Hoje em dia a gente é muito imediatista. Cara, você pode ver o que fez mais sucesso recentemente no âmbito de internet, aplicativo TikTok, porque você tá ali, ó, Tá. tal, do gatilho, assim, ó. Cara, e hoje isso leva a pessoa a ser mais imediatista. Quem consegue hoje sentar e ver um vídeo de 20 minutos no YouTube? Cara, é muito raro. Hoje em dia você quer entrar lá Não, no não dá. TikTok ou meter no vezes dois e assistir. A gente tá muito imediatista, a gente quer as O- coisas os rápidas. próprios cortes, né? A gente tem vários cortes dos podcasts e tal. Os que performam bem, cara, são aqueles que têm uma ideia muito bem colocada em 15 Curtas. segundos, Uhum. 18, 12. Assim, Mais se, do se que ele, se ele isso, tiver não um vê. minuto, cara, o cara vai ver até 30 segundos, ele até quer chegar no final, mas ele não Mas ele consegue, não cara. consegue, eu já me vi nisso, sabe? Eu também Né? sou assim. Vai virando Cara, intrínseco, você né? fica viciado, né? Você fica viciado, você Porque é vicia na dopaminérgico. dopamina. Exatamente. É Assim, dopaminérgico. já tem estudos que eles estão fazendo hoje, né, para ligar o aumento do TDAH com o uso precoce de tela. Não sei que fim que levou esse estudo, né? Eu imagino que isso tem muito a ver. Eu também. Eu acho que faz sentido, né? Porque eu vejo muito isso, né? O celular, cara, ele é a chupeta moderna da galera. Exatamente. Entendeu? Então, assim, às vezes eu vou a um restaurante lá com a minha família, eu fico analisando, né? E, cara, a criança começa a chorar, Ó, celular. Pô, fica lá vidrado 2 horas hidradão. e é isso. Eu sempre bloqueei. Agora em casa, assim, a gente deixa, tem a tela, tem o videogame e tal. Uhum. Mas, principalmente nesses ambientes que são legais pra criança explorar o Interação novo. social, né? Cara, já que a gente saiu pra jantar num lugar da hora, aí, meu, vai conhecer o lugar, vai ver as Vai pessoas, pular na vai fonte. brincar com o amiguinho que você nunca viu na vida aí, vai ver, né, cara? Não ficar no celular. Mas assim, então, eu acho que tem um pouco essa relação, mas o diagnóstico hoje, ele realmente existe de É, uma ele outra é feito de maneira. um outro jeito. E aí a gente tem realmente muitos casos. Mas não necessariamente todo mundo deveria seguir o mesmo caminho, né? Porque às vezes pensou isso, né? TDAH, TUF. E aí já vai numa medicação. Não, e aí se você pegar assim, né, pro nicho que a gente tá falando, que é o pessoal que tá no pré-vestibular, cursinho,
Cara, quando você vai pensar no paciente, você tem que pensar no biológico, mas no psico e no social. Porque o ser humano é um ser biopsicossocial. Então, o que está fazendo ele não ter atenção? Cara, na maioria das vezes, o TDAH é mimetizado pelo transtorno de ansiedade. E quando você pega um paciente, 18 anos, né, mais ou menos ali, 18 a 20 e poucos anos, que é esse nicho que a gente está falando agora, pré-vestibular, vendo a vida passar, amiguinho passou, chega na casa da tia, a tia fala que o primo já está formando em medicina em Harvard, né? Cara, esse cara tá, assim, a pilha, a pura pilha, né? Dormindo mal, No comendo mal, não faz sedentário. exercício. Cara, o cara tá pura pilha. Ele é, assim, o poço da ansiedade. Você vai virar pra mim e o cara vai chegar lá no psiquiatra e vai falar: colega, não consigo prestar atenção na aula. Como que você vai conseguir prestar atenção na aula se você tá com transtorno de ansiedade? Você tá ansioso. Cara, o transtorno de ansiedade generalizada é um diagnóstico muito comum, principalmente na nossa era, né? Muita gente tem ansiedade. E aí, né, você pega esse espectro, as pessoas vão se queixar, não estou dormindo direito, porque você vai ter despertares durante a noite. Não demoro para dormir, ou não consigo prestar atenção numa coisa porque eu já estou pensando em outra, ou estou preocupado com alguma outra coisa. Estou preocupado, sei lá, que eu vou. Tô com módulo atrasado, tô com coisa para fazer. Hoje eu não vou conseguir estudar porque eu vou ter que ir no médico. Então ele já tá na aula lá, sei lá, tá na aula vendo anfíbios. Cara, você acha que vai prestar atenção na aula de anfíbios? Pensando tudo isso? Não vai. Você acha que vai prestar atenção na aula de pteridófitos? Não vai. Vai ver lá a aula de álgebra linear, vai entender? Não vai. Você tá ansioso. Sua cabeça tá em outro lugar, você não tem atenção. Então, trata a ansiedade, né? A maioria das pessoas não busca o caminho mais difícil, mas vai tratar essa ansiedade, vai fazer uma terapia, vai fazer um exercício físico, que isso vai melhorar. E sabe uma coisa que ajuda muito? Eu percebo muito isso nas minhas mentorias: planejamento de estudo. Porque assim, se você sabe o que você vai fazer, você já sentou ali no domingo e planejou sua semana, o seu cérebro ele não fica antecipando o problema. Uhum, Porque tá na agenda. Quando você não sabe o que você vai fazer, o teu cérebro ele fica trazendo aquilo, o futuro. uhum, E assim, entre aspas, uma definiçãozinha de ansiedade pode ser essa, né? Você pensar naquilo que não aconteceu ainda, tentar trazer para o presente. Então a exatamente. galera fica pensando, o que eu vou estudar depois? E na hora que eu acabar isso? Por quê? Porque ela não se planejou. E pior, paralisa. Como ela não se planejou, ela não faz nada. Aí E eu. aí entra num ciclo vicioso, porque por ela não ter feito nada, no dia seguinte ela começa a se culpar, no dia seguinte aí ela fica paralisada de novo. Ansiedade, a definição do transtorno de ansiedade generalizada é isso. Ansiedade de alta intensidade que te paralisa. É isso, né? Que, assim, o ser humano é um ser ansioso. A ansiedade faz parte da nossa constituição. Protege a gente dos perigos, realmente. O problema é quando ela chega a ser patológica e te paralisa. É um mínimo de ansiedade. O medo faz parte, né? Também, É isso. Dentro de uma curva ansiedade e você medo tem, é isso. você tem que ter o medo normal e saber agir apesar dele. Não é não sentir exatamente, né? Uhum, A adrenalina faz parte. faz Mas a parte. galera vive num caos de adrenalina ali, né? Exatamente. E aí, cara, vai recorrer, né, a coisas que vão dar um caminho fácil para ela conseguir estudar, por ela estar ansioso. Porque assim, o tratamento para ansiedade generalizada, além da mudança do estilo de vida e uma Que é terapia, que é fundamental. fundamental, assim, se você não melhora, porque assim, quando eu passei na psiquiatria, eu já fiz o estágio da psiquiatria. Paciente com ansiedade, e aliás, tinha até uma menina que eu atendi que ela estava pré-vestibular, né? Tinha mais ou menos uns 18 anos. Cara, a ansiedade dela era refratária, ela não melhorava. A gente podia dar fluoxetina, podia dar sertralina, podia dar Venlift, podia dar o que fosse, a menina não melhorava. Por quê? Não fazia terapia e não fazia nada além de estudar, sabe? Como que se você vai ficar em contato com o seu gatilho ansioso e não vai ter um mecanismo de escape para isso? Freud já falava, o ser humano precisa ter uma válvula de escape, entendeu? Então, se você fica só no vou estudar, pá, 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 até novembro, colega, você não vai dar conta. Se não fizer alguma outra coisa. Pô, vai no cinema, vai tocar um violão,
Vai ver uma série, isso não vai te prejudicar, vai até te ajudar. Vai Vai te fazer um ajudar. exercício, Isso. vai cuidar da tua cabeça, vai fazer uma terapia uma vez na semana. Eu coloco nos horários dos alunos o lazer. Às vezes o aluno gosta de um jogo de futebol, põe lá o horário do jogo, vai ver, cara. Exatamente. E é interessante que você pode ver isso como um prêmio, né? Você faz o teu trabalho direitinho, cara, o lazer tá lá como um prêmio, e você acaba tendo consciência plena nele. Uhum. Você curte, pô, que da hora, agora é esse momento. Aí você não fica pensando em outra coisa. Não, é porque você acaba se punindo quando você tira isso. Porque assim, cara, não tô com a módula atrasado, eu não mereço ir no cinema. Tá, vai lá, estuda seu módulo atrasado, você vai chegar no meio do ano com crise de ansiedade. É, É. tenta não deixar o módulo atrasado, Tenta não galera. deixar o módulo atrasado, isso é importante, planejamento. Mas se você ficar só nisso, desculpa. E na linha de efeito colateral, você tem estudo disso, assim, da Ritalina, o que que Cara, ela pode causar? Vamos falar principalmente para quem, entre aspas, está tomando à toa. Um caso que me chamou muita atenção, e aí eu não sei se é assim para todos, mas aquele aluno me chamou muita atenção. Ele assistia minha aula muito sério, cara, muito sério, de um uhum, jeito que eu achava que ele não gostava da minha aula. aham, Porque eu sou extrovertido na aula, batuco os bom dias lá, a galera gira. uhum, Tem umas coisas que você faz que naturalmente se arranca sorriso. Até o cara que é mais aham. sério, ele não aguenta. E o cara sempre me olhando muito sério. E aí teve alguns meses até de aula, ele veio tirar uma dúvida. Aí eu falei, "Ô, você curte minha aula, cara? Assim, você presta atenção, e tal, porque às vezes eu acho que você não dá uma risada, então não sei se você não tá gostando. Embora eu já tenha até conversado aqui com o teu xará, professor de química, o Henrique, que a Aham. gente não tem que se importar com a minoria, né? Uhum. Porque senão a gente pode ficar doido também. Pô, se Exatamente. a aprovação é 99%, aquele 1% não vai mudar minha aula, né? Mas ele falou assim: não, João, eu curto sua aula pra caramba, cara. É que eu tomo Ritalina e não consigo rir. Aí eu falei: caramba, velho, tipo, o seu nível assim, eu não consigo rir. Aí eu falo: pô, isso aí tá afetando a vida do cara, porque, tipo, eu Cara, não consigo rir, velho. é exatamente isso. Você entra no hiperfoco, né? Você mimetiza ali uma síndrome de Asperger, né? Quando você entra no hiperfoco, ou hiperfoco de um autista, talvez, né? Que é isso realmente. Tô tão focado em uma coisa que eu esqueço das outras. Quando você toma um medicamento desse, você esquece de comer. Minha irmã, quando tomava Venvance, ela só lembrava que ela tinha que comer depois que as 12 horas de efeito do medicamento acabava. Olha só. E Cara, assim, e não é pra você pensar, não, então, ó, que da hora, que fez ótimo, efeito, eu tô ainda folgado. emagreça, né? É, É, porque assim, não emagrece. se a vida pra você ter a saúde, ela depende de uns equilíbrios e você não consegue pensar em outras coisas que são importantes, então aquilo tá te jogando pra um lado extremamente perigoso. Cara, mas as consequências, assim, que é uma grave, uma consequência bem grave, hemorragia na cabeça. Você pode ter uma hemorragia subaracnoide, você pode ter uma hemorragia intraparenquimatosa na cabeça. Isso acontece por uso de cocaína. Aumenta a pressão arterial. Que mais? Você vai ter dor de cabeça na hora que o efeito do remédio acabar. Vai ter uma dor de cabeça ferrada, você pode ter, né? É, assim, grave, gravíssimo mesmo. Pode até levar à morte, dependendo do jeito que você está usando. Ainda mais se for uma pessoa que não tem, por exemplo, né? Em pessoas mais novas talvez não, mas ou pega aquela pessoa que já é nova, mas já tem outros problemas, como pressão alta, diabetes, tá acima do peso, ela começa a se encher desses medicamentos, uma hora o corpo dela não aguenta. Se você lê a bula, assusta, geralmente, né? Cara, assusta porque é um psicotrópico análogo à cocaína. Você vai estar viciado naquilo e aquilo vai dar uma ativação de sistema nervoso simpático. Vejam a aula do João de sistema nervoso simpático para entender o que eu tô falando. Cara, absurda, porque a dopamina ela atua nesse eixo também, né? A ativação do corpo é assim. Você vai ter um aumento de batimento cardíaco, você vai ter taquicardia. Você desenvolve uma arritmia tomando isso aí. Vai ter que ir lá pro UPA fazer uma cardioversão elétrica. Não se sabe o que você pode ver. Aí você desenvolve uma arritmia, tem um trombo e faz um AVC isquêmico na cabeça, ou tem um infarto. Você sabe, pode acontecer. É tudo efeito colateral disso. De excessos, né?
principalmente. Exatamente. E até assim, até a própria cafeína, ela tem que ser consumida com uma moderação. Com Tem certeza. vários estudos maravilhosos de efeitos benéficos do café e da cafeína, né? Aham. Só que o segredo tá na dosagem, né? Exatamente. E às vezes eu vejo uma galera que leva nessa linha garrafa de 1 litro de café? Garrafa de café, cara. Fala, meu, ou você ama café, ou tem muita coisa errada na sua vida pra você trazer uma garrafa pra aula, né? Porque não é possível você precisar disso para se manter acordado. Aliás, entrando nesse papo, deixa eu já aproveitar aqui, porque tem a ver com isso. Todos os nossos convidados recebem Aí um sim. presente do Super Studio, um box. E aí é surpresa o que tem aqui, porque cada Vamos ver. episódio a gente tem algum tipo de coisa diferente. Nós temos 4 rótulos, né? Mas vamos ver o que Eu ganhei. veio pro Henrique de presente. Espero que seja Focus. Espero que seja... Olha lá. Tem 2, hein, Vitamina D, cara? eu ganhei 2 aí, ó. Ah. Eu tô chique, hein, ó. Quem ganha, o pessoal ganha 1, eu ganhei 2, ó. A vitamina D. Vitamina D é da hora pra caramba, hein? A maioria da E galera ganhei o Focus. O Focus. Vou tomar cara. hoje já pra estudar. Difunde lá na galera da MED, cara. A galera da MED é cheia dessas de, preciso virar a noite estudando, né, tal. Mas isso é igual a água, cara. Então, cara, o Focus ele faz um regaço. Ele tem cafeína, mas assim, em dosagem dentro do permitido, né, obviamente. E ele tem muita taurina, cara. Então dá aquela bloqueada no efeito neurotóxico. Eu tava pensando em comprar um desses. Já Não, tava. agora você já era. Você vai curtir muito. Tenho certeza. Todo mundo que toma fala muito bem. Eu vi lá os reviews, né? Eu acompanho seu Instagram. Aí eu olhei e falei, nossa, velho. Eu tava em semana de prova até semana passada. Eu falei, nossa, acho que isso me dá um gás, né? Não, e dá um gás, cara. Dá um gás, porque você leva, chega... Leva lá pra facu, fala pra galera experimentar também. Vou dar pro pessoal. Ajuda a difundir aí. Porque o Focus, galera, tem uma concentração de cafeína que é bem interessante. Ela não é explosiva, tá? Tá tudo dentro do que é seguro, obviamente. E uma quantidade de taurina muito boa. Assim, 5 vezes mais taurina que você encontra numa bebida energética. E a taurina que é o bom, né? A taurina que é o bom. A cafeína ela tem que ter, mas o segredo maior tá na taurina. Então, assim, vou tomar isso aqui. você vai curtir pra caramba, cara. Depois você me manda lá eu vou fazer no um review da dos recebidos pagos. Não pagos, no caso. E aí, assim, né? Aqui a gente tá falando do Focus, que é pra você ficar em alerta, concentrado, focado. Até por isso, não é legal você tomar antes de dormir. Não, né? não vai fazer isso. Cada coisa que você ingere tem o seu momento do dia pra isso. Aí vamos entrar no outro papo que é o sono. Eu vejo uma galera hoje também tomando melatonina. Cara, de verdade, né? Isso eu tava até bate boca com a minha namorada esses dias, né? Sobre isso. Porque, assim, eu tive aula agora, né? Que eu fechei esse módulo de neuro com a professora especialista em sono. Né? Aqui em Ribeirão, ela é especialista em sono, é chefe da residência da Santa Casa, e a gente bateu muito papo, né? A gente ficou amigo. E, cara, ela abomina a melatonina, né? Porque assim, né? É um conceito. Você vai tomar T3 e T4 porque te falaram que emagrece? O T3 e T4 é o hormônio O da hormônio da tireoide. tireoide. Assistam a aula do Que, João de hormônio que acelera da o tireoide. metabolismo, né? Você vai tomar testosterona pra ficar monstrão? Cara, exatamente isso que eu sempre pensei, cara. É o hormônio, né? É o hormônio, é o hormônio. Quando você bota um hormônio exógeno, né, de fora para dentro do seu corpo vai parar de produzir as gonadotrofinas e hormônios que estimulam a própria glândula que produz naturalmente. Então, se você está dando melatonina exógena para o seu corpo, o que seu corpo vai pensar? Não precisa produzir mais. Você vai ficar dependente de melatonina. É real, assim, sabe para quem que tem indicação o uso de melatonina? Só tem uma indicação, para pessoas que têm doenças neurodegenerativas, tipo Alzheimer. Porque a pessoa tem uma degeneração realmente das regiões do cérebro que produzem a melatonina. Fora isso, não tem por que você tomar melatonina. E o que acontece, né? Entrando então no nosso caso clínico, né, de adolescente, 18 anos até 20 anos, né, já adulto jovem, ansioso, começou a tomar psicotrópico. Vai tomar o quê? Um psicotrópico aquelas 4 horas, né, para dar aquela estudada boa, né? Aí toma uma Ritalina de longa duração, toma um Venvance que dura 12 horas. Aí vamos contar 4, 5, 6, 7, 8, 9 horas, você vai estar no pico do remédio. 9 horas da noite. Aí vai começar a descer, né?
Mas aí ele vai dar meia-noite, você ainda vai estar sob o efeito da amina. Você vai conseguir dormir? Você não vai conseguir dormir, né? Você não vai, não vai. Você botou pra dentro uma coisa que estimula seu sistema nervoso simpático, você vai estar em luta e fuga. Você vai estar pilhadão. Você tá agitado, não Você vai adianta, estar cara. pilhadão, assim, ó. Não, vou fazer mais um módulo, vou fazer mais um exercício. Só que no dia seguinte você tem aula às 6 da matina, né? Você vai ter que dormir. E aí você deita e não consegue dormir. Aí chega lá no psiquiatra, não tô conseguindo dormir. O que que vai tomar? Ou vai te dar uma melatonina, né? Melatonina você compra descaradamente na farmácia, né? Isso já é um absurdo, né? Que você chega lá, fala pro tião da farmácia, tião, me vê uma caixa de melatonina, ele vai te dar uma caixa de melatonina. Descaradamente. Mas, quando não é esse caso, ele vai pro psiquiatra e fala que não consegue dormir. E aí ele vai receber, né, aí os outros presentes, né, dos medicamentos psicoativos, que pode ser ou, né, o mais usado, né, às vezes até ilegalmente, o clonazepam, que é o Rivotril, para dormir. Ou você vai tomar outros medicamentos para dormir, tipo Zolpidem, amitriptilina, que é indutora de sono, trazodona, que é indutora de sono. E assim, né, o mais difundido é os benzodiazepínicos mesmo, como o Rivotril, né, que o pessoal mais conhece. E aí você vai entrar num ciclo de consequências enormes, né? Porque você está tomando o Venvance ou a Ritalina para estudar. E hoje já tem estudos que mostram que a pessoa que estudou com Venvance, estudou sem Venvance, os dois quando fizeram a prova tiveram o mesmo resultado. Pessoas que não precisavam do medicamento. Já tem um estudo disso. Já mostra que a pessoa não teve o melhor rendimento por ter tomado Venvance. E o segundo ponto, você vai se entupir de benzodiazepínico para dormir. E sabe qual que é o efeito colateral do benzodiazepínico? Tem dois que são extremamente prejudiciais para a pessoa que está estudando. O primeiro é a amnésia retrógrada. Você não vai lembrar de muitos fatos do dia seguinte, você vai ficar meio pastel. E o outro é a redução do tempo do sono REM. Putz, cara. Uhum. Essas classes, benzodiazepínico e barbitúrico, né? Antigamente o barbitúrico era mais usado, mas hoje o benzodiazepínico é mais usado para controle de crise epilética, né? Esses medicamentos, ou para transtorno de ansiedade em baixa dose, tanto que você não passa de 2 semanas com ele, porque benzodiazepínico tem o risco também se uso prolongado da Alzheimer, né? Então, geralmente você usa 2 semanas mais ou menos, o benzodiazepínico depois desmama e continua só com o tratamento normal. E aí, cara, ele vai atrapalhar seu sono REM. E o sono REM, né, quando a gente pega as fases do sono, né, N1, N2, N3, o sono que você descansa é o N3. O sono... Mais profundo, né? Você entra o num N3... nível abaixo ali, né? Quando você olha o eletroencefalo do N3, é quando você realmente está mais relaxado. Totalmente relaxado. E aí, em períodos desse sono N3, você entra em sono REM. Que aí você, assim... A atividade do sono REM, quando você olha no eletroencefalo, que é o exame, ele tem exatamente a mesma atividade de quando você está acordado. E aí você que tem os movimentos rápidos dos olhos, e é nesse momento que você consolida a memória, que você realmente faz a limpeza do cérebro. O sono faz a limpeza do cérebro, o sono REM. E você... Eu escrevo nisso... O livro que está aqui atrás, ó, tem um capítulo sobre sono. Eu coloco esse gráfico. E o sono REM, ele faz a união de conhecimentos, né? É ali que você pega os fragmentos que você foi tendo ao longo do dia e vai transformar numa sabedoria. Exatamente. E aí você perde... Se você perde esse sono, você simplesmente perdeu o aprendizado, só isso. Você perdeu o dia. Literalmente. Então você tomou um Venvance para estudar, tomou um clonazepam para dormir, você se ferrou por tomar esses dois e ainda não aprendeu nada. É bem paradoxal. É muito paradoxal, mas é muito usado. E aí entra na linha fácil. Sabe que quando a gente foi lançar o Super Study, eu ainda não tenho um rótulo que é voltado para dormir, né? Porque tem o que tem muita colina, que é legal para memória, tem o Focus, que é muita concentração, tem a vitamina D, que é mais ligada à imunidade, ao humor, a creatina, nem se fala, disposição física e mental. E a gente não tem, vamos ter, viu, galera? Um rótulo que é mais voltado para o sono. O que seria um rótulo mais voltado para o sono? É você trazer coisas naturais
que auxiliam na produção natural de uma melatonina, por exemplo, né? Então, quando você fala do triptofano, que é um aminoácido que você encontra muito no ovo, o próprio magnésio, um mineral. Então, suplementar com esse tipo de coisa que vai favorecer o sono é uma outra história, porque É a gente uma outra está pegada. falando de saúde. Uhum. E quando eu estava estudando quais rótulos eu vou lançar de início, cara, caiu no meu colo a melatonina. Tava muito fácil. E eu consegui por um preço muito baixo. Então eu Eles falei, cara, vendem se, isso aí se eu lançar a melatonina Super Study, pode vender sem prescrição, do jeito que a galera eu vou rachar de ganhar dinheiro. vai mesmo. Vou rachar de ganhar dinheiro. Só que eu falei assim, isso vai totalmente contra o meu propósito. Porque eu não posso oferecer um produto que o cara vai estar satisfeito ali, mas que eu sei que pode estar prejudicando muito a saúde dele. É totalmente ética, contra, né? é totalmente contra o que eu penso. Então eu falei, não vou mexer com isso aqui. Eu tenho, eu posso, o nosso CNPJ Pode. eu posso comercializar, tá na minha mão, posso ganhar dinheiro, não faz o menor sentido. Então a gente vai ter rótulos na linha saudável para isso, gente. Quem sabe até o final do ano, tá? Porque a galera toma demais. Toma E, muito. e assim, o que tá fazendo antes de dormir? Celular. Celular. Tá lá, né? Cara, Rodando o dedo pra cima na tela. Eu já vi gente que às vezes assim, eu gosto de tomar um banho gelado e ir pra cama. Cara, você assusta o teu corpo e já deita. Tenta fazer uma coisa mais banho relaxante. quentinho, né? Um banho morno, Precisa dar uma ser masoquista vasodilatada. assim, né? Eu quero tomar alguma coisa. Toma um refri à noite, Aí, que tem tem isso, né? cafeína, né? Faz um chazinho, Passado. né, cara? Uma coisinha mais calma. Porque essa higiene do sono, ela funciona pra maioria Você da falou galera. a frase dos tratamentos das insônias que tem hoje. O que eu tenho que fazer? Porque assim, quando você olha o mecanismo do sono, cara, assim, eu acho que dos mecanismos do cérebro, o mecanismo do sono é o mais complexo. Assim, eu penei muito para aprender isso. Mas o mecanismo do sono mexe com pelo menos 5 neurotransmissores diferentes. Então, assim, é um mecanismo muito complexo. Você pensa, são 5 neurotransmissores diferentes. Pra você desregular isso aí é facinho. Sabe o que te mantém acordado? O que manda mensagem para o seu cérebro para você desligar as células do sono, não ceder à pressão do sono, que é o que eles chamam na fisiologia, chama o núcleo supraquiasmático, né, do quiasma óptico. Então, ele pega sinais da luminosidade que batem no seu olho e mostram para o seu corpo fisiologicamente que é de dia. Então você tem que ficar acordado. Só que tudo isso aqui, luz, mimetizam isso. Agora, nosso núcleo supraquiasmático está recebendo mensagem. Ó, você fica acordado. Quando você deita com o celular na fuça, você está fazendo exatamente a mesma coisa. Então, tanto que você pode ver que quando você começa a dormir realmente, deve demorar uns 30, 40 minutos depois que você largou o celular. Né? Exatamente. E sabe, isso aí é uma coisa que eu mesmo faço, tá? Eu gosto de dormir também. cedo e acordar cedo, porque eu rendo mais. Eu sou uma pessoa de cronotipo diurno, sem entrar muito também. nesse papo, mas eu me considero muito diurno. Uma hora antes de dormir, de eu deitar pra dormir, eu já tô fora de rede de tudo de tecnologia. No máximo, o que eu faço? Ou eu vou ler um livro físico, ou eu fico escutando um podcast, porque aí é um áudio ali, escutando coisas calmas, né? Tipo, é uma troca de ideia. Não é uma coisa frenética, é uma coisa que te dá adrenalina. Então, assim, eu relaxo, às vezes eu durmo escutando os caras lá, depois no outro momento eu volto até onde eu lembro. É mais ou menos assim, mas é algo relaxante. Não fico em rede social, em tela, luz branca. Isso aí vai. E vale assim, durante a manhã também, né? O que acontece? A galera acorda, tem dificuldade de sair da cama. Ué, seu quarto tá tudo escuro. Você com o ar-condicionado ligado lá, no talo. Aquele gostoso. Ele vai falar assim, pô, tá no meio da noite aqui, não deixa eu sair daqui não. Então assim, ó, Frio levanta, ainda. abre a janela, mostra pro cérebro que é dia. E hoje eu vejo muito esse problema quando a gente fala de escolas, e não é de escolas, né? É de locais de trabalho. A gente passa o dia inteiro, muitas vezes, numa iluminação mais baixa que a do ambiente, natural. Exatamente. Aí você vai para sua casa e fica numa iluminação mais alta do que a natural. Aí você tem um desequilíbrio, que é o que você falou, pô, você tem 5 neurotransmissores lá, é mó fácil você desequilibrar tudo isso aí. A pessoa vai lá, não deixa eu tomar um remédio.
Você tá fazendo 300 coisas erradas no dia e que são simples de resolver. Ó, Abre a janela. Durante o dia, deixa eu diminuir a luminosidade antes de dormir, né? Eu colocar uma luz amarela, luz de vela para simular o entardecer. E a galera vai lá, não, deixa eu tomar um hormônio aqui que isso aí que vai resolver minha vida. E quando você vê a fisiologia do sono, isso é uma coisa bem legal que você comentou e é até legal falar pra galera. Quando você vai dormir, né, seu corpo tem uma resposta fisiológica que é um pico e um vale de temperatura. Quando você tá dormindo, você começa a dormir, você tá no pico de temperatura normal que a gente tá aqui agora, né? Quando a gente começa realmente, chega no sono, né, N2, N3, você tem um vale de temperatura, com a temperatura do seu corpo abaixo, que é quando você tende a pegar a coberta e se cobrir, que é quando você sente frio. Às vezes você deita, você não sente frio, mas você pega e deita assim, porque você teve esse vale de temperatura. E de manhã é o pico. E aí você tende a acordar também por causa do calor. Da coberta. Você tira a coberta e você acorda. Olha que louco isso aí. Pô, galera, o bate-papo muito legal, dá pra ficar falando aqui o dia inteiro. muito. Dá pra ficar falando até de madrugada sobre esse assunto, né? Não precisa fazer higiene do sono. Porque assim, foi muito enriquecedor, demais mesmo, né? É um trocadilho até com o seu nome, é enriquecedor, né? É muito legal mesmo, cara. Eu acho massa. E a gente, acabou nem falando da faculdade em si, né? Por quê? Porque a gente entrou. Falei, nós vamos entrar num papo que vai ser muito importante pra galera. Desculpa, e acho que é isso que é da hora do podcast, né? A gente fazer um flow, né? O papo fluiu, mas a gente tá dentro de uma coisa relevante. Então, gente, fica essa reflexão, né, das decisões que você vai tomar, tentar ir por uma linha saudável, pede opiniões diferentes para médicos, tenta mudar muito a questão ambiental antes, né, gente? Muitas vezes o ambiente ele tá te empurrando para alguma coisa que dá para você ajeitar, né? É isso aí, Henrique. Deixa uma mensagem final aí pra galera, cara. E a gente, nós vamos chamar o Henrique outra vez mais pra frente aqui pra continuar e a gente só vai brisar no assunto sono, hein? Cara, mensagem que eu vou deixar pra galera, eu vou deixar uma mensagem acho que mais do coração mesmo. Cara, não tenham pressa pra decidir o que vocês têm que fazer, o que vocês querem fazer. Vocês são muito novos, 18, 17 anos às vezes. Vocês não precisam estar com tudo pronto, né? Então, não se cobrem por ter X ou Y, não se meçam com a régua dos outros, porque você vai chegar onde você sempre quis. Se você tiver determinação, né? Vai chegar. Da hora, isso aí. Pô, valeu demais, galera. Você que acompanhou mais esse episódio do Super Studio Podcast, não deixa de se inscrever no canal, hein? Deixa o seu like aqui que eu tenho certeza que te ajudou demais. A gente se vê aí num próximo episódio. Valeu. Valeu por você ter acompanhado o Super Studio Podcast. Queria deixar aqui o meu agradecimento para o His Branding, o estúdio aqui no qual a gente grava o nosso podcast. Eles dão todo o suporte pra gente na parte tecnológica, na parte de estratégia de marketing, toda essa parte digital pode deixar que a galera cuida pra você. Então, se você tem interesse em ter um podcast, em participar, você tem que conhecer. Vem rápido aí com a gente.